Eu acho que é bom jogador, o Rojas. Deixa eu falar primeiro, então, do Sosa, que é um volante barra zagueiro do Racing, jogou contra o Flamengo, Libertadores, ficou conhecido por isso. Muito bom jogador também aqui no futebol brasileiro, mas é um jogador caríssimo. É um atleta que custa muito, que é um pilar do Racing, é um dos líderes do Racing. E o Vasco, nesse momento, não negocia com esse atleta. A informação que eu tenho é que o Vasco não negocia com esse atleta, até porque a gente está falando de 10 a 12 milhões de dólares e o Vasco não tem condições, sem um investidor, de fazer esse tipo de investimento, principalmente num atleta que vai ser difícil de vir. Você teria que abrir uma negociação muito grande. Então, hoje o Vasco não pretende fazer esse investimento no Sousa. Isso não quer dizer que não esteja buscando volante. Está buscando volante e está buscando também zagueiro, tá bom? Agora a gente vai falar sobre mercado. Notícias sobre Cuiabano e Spinelli. Vamos lá. Cuiabano. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Amadeu, que inclusive estava na coletiva. Um cara muito gente boa, muito coração bom. E hoje ele deu uma notícia certeira. Foi o cara que deu a notícia certeira aí em relação ao avanço do Cuiabano. Por quê? Porque, logicamente, eu venho acompanhando essa negociação já tem um tempo. Quando saiu o interesse lá no GE, eu já sabia da questão do Cuiabano e já sabia também, como noticiei, que o Cuiabano estava vendo o Vasco com bons olhos para a transferência. De fato, existia um interesse ali do Botafogo e dele também para com o Botafogo, por toda a história que ele construiu por ali, mas o Botafogo está numa situação caótica fora de campo. Então, desde que o Botafogo, entre aspas, saiu do circuito, o Vasco sempre foi o time preferido em relação a Cuiabano. Cuiabano que, inclusive, recebeu sondagem e uma oferta verbal do Cruzeiro. O Cruzeiro procurou o Cuiabano e o Cuiabano, como já estava acertado com o Vasco da Gama verbalmente também, uma negociação tocada pela diretoria. O Felipe, por exemplo, trocou palavras com o próprio Cuiabano. Ele é um jogador que já estava decidido a vir para o Vasco. Então o Vasco foi devagarzinho nessa negociação. O Vasco primeiro enviou uma proposta de empréstimo sem nenhum tipo de obrigação de compra, nem nenhum valor envolvido. O empréstimo pagando os salários dele na totalidade, não deu certo, mesmo já tendo a vontade do Cuiabano. Novamente enviou uma proposta e dessa vez com uma obrigação de compra de cerca de 6 a 8 milhões de dólares pelo Cuiabano. O Nottingham Forest não aceitou essa oferta, mas novamente o Cuiabano, que estava sendo utilizado pelo time sub-21 do Nottingham Forest e não tinha espaço na equipe principal, forçou no sentido de, cara, eu quero sair, eu quero jogar no Vasco e a vontade do jogador pesou bastante. O Vasco novamente voltou com uma proposta não de obrigação, e nem de compra, mas nesse sentido como a opção de compra, pagando 1 milhão de euros por esse empréstimo, né? E podendo chegar a uma opção de compra em caso de metas batidas de 10 milhões de euros. Geralmente, esse 1 milhão de euros ele é abatido quando você faz a compra definitiva do jogador. Mas para isso ele vai ter que bater metas, ele vai ter que jogar com frequência. Acho que é um valor alto, considerável, porém, se ele realmente jogar bem e esse 1 milhão de euros for abatido, a gente está falando de um atleta que, se eu não me engano, tem 23 anos. É um atleta jovem ainda, com potencial de mercado, com potencial para ser negociado. O fato é, a vinda do Cuiabano é a grande notícia e concretizada nesse sentido. Então, eu acho que hoje é uma grande notícia para o Vascaíno a chegada provável, muito provável do Cuiabano. Por quê, Pedrosa? Por que muito provável? Por que você fala assim? Porque não está assinado. Quando não está assinado, não está acertado. O Cuiabano, nesse momento, aguarda uma última assinatura, um último ok para que ele viaje para o Rio de Janeiro. É um jogador que começou sim a fazer suas malas, inclusive no dia de hoje, porque houve um acordo verbal entre Vasco e Nottingham Forest, acertando esses termos da proposta, mas ainda falta a assinatura para que ele seja liberado e possa viajar para o Vasco da Gama, viajar aqui para o Rio de Janeiro para fazer seus exames e acertar. Então, essa é a minha apuração. Está acertado verbalmente, mas ainda não está fechado de forma 100%, de forma concreta, porque precisa ainda assinar. Mas é verdade, Cuiabano já recebeu a notícia dos seus empresários para poder fazer as malas, para poder ficar pronto, para poder viajar e aí, obviamente, se tornar um reforço do Vasco da Gama. Um reforço que, particularmente, eu encaro como um jogador extremamente crucial e vital para o que o Vasco precisa. Saúde, competitividade, agressividade com a bola e, sem ela também, energia, juventude, tá? Juventude. Eu sou fã do Cuiabano, ó, já tem tempo.
Se você for procurar aí no Twitter, você já vai ter me visto desde o ano passado elogiando o Cuiabano. Compete, tem boa chegada no fundo, tecnicamente é bom atleta, participa de gol, sabe fazer recomposição, joga como lateral esquerdo, joga como ala, pode até fazer uma posição de terceiro volante quando necessário, mas o mais importante, entende a necessidade de competir dentro do futebol mundial hoje, dentro do futebol profissional. E já foi campeão, o que também é muito importante para a mentalidade, para mudar esse perfil mental dessa equipe. Então eu acho que o Cuiabano é uma excelente contratação para o Vasco, por já ter sido provado aqui no futebol brasileiro, por ainda ser jovem. Então, assinando, ele vai ser jogador do Vasco e eu acho que o vascaíno tem que comemorar essa contratação. O Cuiabano é muito bom jogador e me agrada muito, tá? Muito. Vamos para outra notícia. Cláudio Spinelli, mais uma informação que a gente trouxe ao longo dos últimos dias. É um jogador que o Vasco, de fato, fez uma proposta de compra. Depois de conversar sobre empréstimo de opção e também obrigação de compra, o Vasco chegou a ter que fazer uma proposta de compra. Por quê, Pedrosa? Porque uma equipe aqui do Brasil chegou a fazer uma proposta para ele de 2,3 milhões de dólares pelo Cláudio Spinelli. Ele estava com essa proposta em mãos, o Independente Del Valle estava com essa proposta em mãos, então o Vasco não teve só que igualar essa proposta, mas também aumentar um pouquinho. Uma negociação que deve girar em torno aí de 2,4 milhões de dólares em relação ao Cláudio Spinelli, que eu também considero um bom reforço. Não do nível do Cuiabano, é uma aposta para o nível do futebol brasileiro. Claro que é muito diferente você comparar o nível do futebol equatoriano com o futebol brasileiro, mas ele estava jogando numa equipe que é muito boa, que é bem qualificada, que tem padrões táticos e que, inclusive, eliminou o Vasco na Copa Sul-Americana do ano passado. Então ele é um jogador que ainda tem uma idade razoável, 29 anos, argentino, pressiona bem, com a bola no pé me parece ser mais associativo que o Verratti e não é um cego na bola aérea, muito pelo contrário. É um cara que vai chegar para preencher a lacuna desse 9, dessa posição central que o Vasco tinha em relação ao centroavante Verratti. Então ele é um substituto do Verratti. As pessoas me perguntam assim, e o substituto do Ryan? Os substitutos do Ryan, porque tem que ser 2 em 1 para poder suprir, foram Brenner e Inestrosa. O Spinelli vem para a vaga do Verratti, vem para ser esse jogador, esse camisa 9, que pode não só ser titular, mas também pode também dar outra oportunidade de tipo de jogo para o Fernando Diniz. Então, eu acho que são duas boas contratações, uma muito boa e o Spinelli uma boa contratação, tá bom? É ótimo olhar para isso, olhar para esse cenário e perceber que ainda tem 4 jogadores muito qualificados para entrar nessa equipe. Marino, Brenner, Cuiabano e o Spinelli. É só isso que me causa algum tipo de paciência em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E como eu disse, o Vasco ainda busca um volante, praticamente um volante mais rápido, camisa 8, um motorzinho para poder acelerar esse jogo. Mas quando você olha para o cenário também da zaga, para mim tem que trazer mais um. E quando você olha para o que essa equipe pode ser, me causa algum tipo de pequena esperança. Hoje o futebol é intensidade. Hoje o futebol é qualidade. Hoje o futebol é saúde. Se você escala uma equipe com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Thiago Mendes, Barros e um outro segundo volante, mas já tendo Inestrosa, Carlos Andrés Gomes, Rojas e Brenner, ou Coutinho e Brenner, ou Nuno Moreira e Brenner, cara, você tem um time forte. Fisicamente do lado direito, PH precisa voltar a jogar bola, mas ele é muito forte. Cuiabano, forte. Inestrosa e Andrés Gomes, fortes demais. E você vai ter um atacante que se movimenta. Aí vai depender da escolha desse meia. Pode ser o Coutinho, deve ser o Coutinho, majoritariamente. Acho que ele ainda é um titular dessa equipe, por mais que acho que revezar é importante. Ou seja, vai depender do treinador. Vai depender da capacidade dele de fazer um time muito bom no seu papel na equipe titular. O melhor que o Vasco teve desde 2012. Se você for comparar que vai ter opção no banco de reservas também para substituir. Mas que ainda precisa de um volante e de um zagueiro. Aí eu acho que o Vasco vai estar pronto para começar a temporada. Aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama. E olha, o Vasco, eu acho que tem margens de evolução pensando nisso de reforços.
se o Sousa chegasse, seria obviamente um baita reforço e talvez o melhor reforço do Vasco para essa janela. Mas, né, o Pedrosa disse ali que os valores tornam a negociação inviável. Então, já descarta aí o Sousa. Sobre a questão do Spinelli, bom jogador. Também acho o jogador ali interessante, muito forte fisicamente, aquele tanque mesmo. E eu acho que no futebol brasileiro tem chance de render sim. É uma aposta? É uma aposta, mas eu acho que as proporções que o Vasco teve, né? Você olha o Ryan que destacava, mas saiu do Ryan para o GB, cara, caiu muito o nível do Vasco. Então o Spinelli quer dizer que é igual ao Ryan? Não, longe disso. Mas o Spinelli é um cara que sabe fazer gol, experiente, já jogou Libertadores, Sul-Americana, então um cara mais rodado do que o GB, então eu acho que o ganho técnico vai ser bem visível. Ele é muito parecido ali, como diz Pedrosa, ao Verratti. Acho até mais habilidoso, né? É um cara que num 2 faz com maior facilidade, mais velocidade, maior capacidade de... O pé de pressiona, então assim, eu acho que o Spinelli é um baita reforço. Cuiabano, dispensa comentários, para mim, super titular na equipe do Vasco e precisa de um zagueiro e volante realmente. Eu acho que o Vasco tem que buscar essa função porque o Cuesta oscila, o Robert Renan a mesma coisa. A gente não pode esquecer também de um volante porque o Barros e o Thiago Mendes também oscilam. O Barros muito mais, né? O Thiago Mendes é mais experiente e tudo mais, mas eu acho que precisa de um volante ali, um pitbull. E tem um nome que eu falo direto com vocês, que é o Franco Ibarra, jogador que está no Rosário Central, e para mim seria a cereja do bolo ali para o Vasco ter um meio de campo muito competitivo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione-se a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!